Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos, sou professor da Universidade Federal de Ofenas e essa é a segunda aula sobre estratégias de vida do curso Ecologia Evolutiva 1 do Bacharelado de Ciências Biológicas. Para a gente estudar a estratégia de vida, é preciso classificar, agrupar e comparar tipos de histórias de vidas diferentes. Então a gente pega indivíduos, organismos, espécies que tenham certos tipos de história de vida e a gente acaba agrupando por padrões. Bom, essas várias espécies aqui se assemelham nessa característica de história de vida. Então a gente vai separar elas num determinado grupo. Esse outro conjunto de espécies aqui tem esse outro tipo de história de vida. Então vamos agrupar em outro conjunto. E assim a gente vai tentando entender as estratégias de vida que existem. Tá? A primeira classificação, a primeira distinção na história da ecologia que aconteceu foi entre estrategistas R e estrategistas K. Tá? Então foi elaborado lá na década de 60, começo da década de 70, por esses autores que vocês estão vendo aí. E aí, por que R e K? Bom, o R minúsculo, se vocês repararem, tá? Ele se refere à taxa de crescimento da população, que a gente vai ver em umas aulas com mais detalhe, em umas aulas mais para frente. Tá? Então, a taxa de crescimento da população indica que as altas taxas de crescimento é que a população cresce rápido. Todos os organismos que têm a capacidade de reproduzir muito rápido são colocados nesse grupo estrategistas R. E todos aqueles indivíduos ou espécies que têm o tamanho da população limitada pela competição, a gente põe no grupo, nas estrategistas K. O K maiúsculo se refere, então, à capacidade de suporte, que a gente também vai ver com detalhe mais aulas mais para frente, quando for falar de população. Tá? Então, a primeira distinção de histórias de vida seriam R e K. Como é que aconteceu essa distinção? Então, quando eles estavam, os autores, o MacArthur e Wilson, estavam estudando biogeografia de ilhas lá na década de 60, eles repararam que as espécies que colonizavam algumas ilhas, que estavam vazias ou com poucas espécies, elas colonizavam, algumas espécies chegavam rápido, colonizavam rapidamente essas ilhas, e aí eles chamaram essas ilhas, essas espécies, de estrategistas R, porque eles chegavam e colonizavam rápido, ou seja, a população crescia rapidamente, se espalhava e colonizava a ilha. Aquelas espécies que chegavam e não colonizavam muito, mas que conseguiam se manter estáveis por muito tempo, vários anos e meses e anos nessa ilha, eles chamavam estrategistas K. Tá? Então, essa foi a primeira aplicação do conceito, ou seja, o conceito foi inventado, formado a partir dessa observação em ilhas, e depois ele foi aplicado de maneira mais geral, viram que dava para aplicar esse conceito em outros ambientes, em outras situações. Tá? Então, basicamente, esse é um quadro comparativo das duas estratégias, com características dela. Então, as espécies que são estrategistas R seriam espécies de vida curta, enquanto estrategistas K, espécies de vida longa. A estrategista R seria uma alta capacidade reprodutiva e a K, baixa taxa reprodutiva. A R, rapidamente, eles chegam na idade adulta, na maturidade rápida, reproduzem rapidamente, e a K demora para chegar à idade reprodutiva. A R produz muita prole, muitos filhotes, muita semente, muita prole, enquanto que o K ele produz pouca prole. Além disso, o R produz muita prole pequena e o K pouca prole, só que grande. O R, então, tem um alto esforço reprodutivo, tem muita energia alocada na reprodução, e o K tem um baixo esforço reprodutivo, e normalmente eles têm uma alta energia alocada na sobrevivência. Tá? Então, os estrategistas R, por consequência, têm uma vida curta, e os estrategistas K têm uma vida longa. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como essa estratégia, como essa divisão, pode ser
prática, né? Tem algumas implicações práticas. Então, por exemplo, se a gente está falando de conservação de estoque pesqueiro, tá? No manejo da pesca, a gente pode, tendo um estudo básico de estratégia de vida, dá para tirar várias implicações para conservar o estoque de pesca em algum local. Por exemplo, por que isso? Tá? Por quê? Se a gente souber que espécies R, estrategistas, elas têm aquelas características que eu acabei de falar no quadrinho, elas normalmente, por crescer mais, ter reprodução mais, elas podem sustentar pescarias mais produtivas, porque tem mais indivíduos, elas crescem, demoram um pouco para reproduzir e reproduz com uma quantidade imensa de filhotes. Tá? Então elas podem ser capturadas em idades menores, porque elas chegam à idade reprodutiva mais cedo. Os estoques dela podem suportar altos níveis de mortalidade, então muitos indivíduos podem ser liberados, a pesca pode ser liberada a uma quantidade de indivíduos mais alta, tá? E também o tempo de defeso, né, o tempo que tem que ficar sem pesca pode ser menor no caso das R-estrategistas. Tá? Então, se você está querendo fazer um manejo num determinado local, um estoque pesqueiro, você pode identificar as espécies R-estrategistas e falar, bom, essa espécie ela tem um defeso menor, ela pode pescar até tantos indivíduos por barco pesqueiro, e assim você vai botando limites a partir dessa característica de R-estrategista. Tá? Então, se você não fizer isso, você, por exemplo, o que aconteceu em Sardinha, no litoral sul brasileiro, você pode perder alguns estoques de peixe. Tá? Então, alguns peixes podem começar a rarear ou até se extinguir localmente. Tá? Então, alguns exemplos de peixes que são R-estrategistas: guarus, lambaris e pequina. Agora, se as espécies que você identificar que são K-estrategistas, aí elas já são menos abundantes, ou seja, tem menos indivíduos, elas já crescem mais lentamente, elas têm que ser capturadas em idades maiores, então tem só pode pescar essas espécies, grupo de espécies K, a partir de determinada idade, tá? Determinado tamanho, senão elas ainda não chegaram à idade reprodutiva. Tá? Não pode pescar muitos indivíduos ao mesmo tempo, porque elas não suportam altos níveis de mortalidade, elas têm menos indivíduos. Tá? Então elas são mais suscetíveis à chamada sobrepesca, onde você pesca muito mais indivíduos do que devia para conseguir manter a população. Se você faz uma extinção local ou até uma depressão do estoque num determinado lugar com o estrategista K, ele normalmente demora mais tempo para se recuperar, por causa de todas aquelas características das estrategistas K que a gente falou. Exemplo, bagre, tá? Aqueles bagres grandes, tá? Várias espécies de peixe que têm cuidado parental, por exemplo, o bacalhau. Várias espécies de bacalhau, vários tipos de bacalhau, estão quase à extinção, beira da extinção, por causa dessa sobrepesca. Tá? E bacalhau seria, então, uma espécie de estrategista K, tá? Como aí na foto. Tanto o bagre quanto o bacalhau. A gente estava falando, de novo, de estratégia de vida de espécies diferentes. O bacalhau tem determinada estratégia, o lambari tem outra determinada estratégia, tá? Então são espécies diferentes com estratégias diferentes. Mas a gente também pode classificar populações, tá? Então, às vezes, a mesma espécie, com grupos de indivíduos em locais diferentes, podem ter comportamentos de estratégia de vida diferentes. Então, um exemplo aqui, em 2001 foi publicado esse artigo que vocês estão vendo aqui, tá? E ele tem resultados super interessantes. Tá? Essa espécie é uma espécie de planta, lá em Pernambuco, tá? que eles mediram 15 populações dessa alfafa do Nordeste e viram a variabilidade genética dela. Nessas 15 populações tinham ambientes diferentes. Elas estavam em algumas estavam em ambiente de mata, outras estavam em ambiente de agreste e outras estavam em ambiente de sertão, bem mais seco. Tá? Então essa é a fotinha da espécie. E aí, para classificar, para acompanhar a história de vida dessas populações,
E eles determinaram para cada uma das 15 populações o início do florescimento, quando que produzia semente, quando que começava a produção de semente e quando terminava a reprodução. Tá? E também ele viu quanto de matéria seca, ou seja, quanto que alocava de energia para a parte vegetativa, e aí, em base na parte reprodutiva e vegetativa, eles conseguiram caracterizar as 15 populações em estrategistas K e estrategistas E. Então a gente pode também fazer essas implicações com populações. Tá? O que eles acharam? Eles acharam que teve uma grande variabilidade entre as populações, tá? E algumas populações tinham comportamento de estrategistas R, como, por exemplo, começar cedo a reprodução. Tá? Então eles reproduziam mais cedo do que as outras. Tá? Algumas outras populações, elas tinham algumas características de estrategistas K, como, por exemplo, crescer mais lentamente e reproduzir mais tardiamente. Normalmente isso está associado ao ambiente. Então, ambiente que proporciona maior produção, que tem mais recursos, que tem menos estresse, a gente vai ver um pouco mais tarde, proporciona que aquela população, aqueles indivíduos, consigam se desenvolver melhor. E aquelas populações que estão em ambiente mais estressante, um pouquinho, elas até conseguem sobreviver, mas eles têm que alocar mais recursos para a parte de sobrevivência e alocam, por consequência, menos recurso para a parte reprodutiva. Então, isso também pode funcionar com populações. E o trabalho viu também que, como teve essa grande variabilidade entre as 15 populações, pode representar uma estratégia de adaptação a esses ambientes, como eu estava falando. Tá? Então, eles querem o processo de maximizar a parte genética da evolução da espécie. Bom, como já falei, na década de 60, o conceito de RK foi cunhado e no final da década de 70, começo da década de 80, um pesquisador chamado Grimm, ele pegou esse conceito RK e estendeu ele para classificar outros aspectos de plantas. Tá? Então ele pegou esse conceito de reunir as estratégias, as histórias de vida em tipos de estratégias diferentes e ele classificou as plantas através de 3 características: intensidade de distúrbio, então danos físicos à vegetação, competição e estresse. Como assim? Então, segundo o Grimm, tem 2 fatores externos que vão limitar ou vão dificultar a estratégia de crescimento e reprodução das plantas: o estresse e o distúrbio. Ué, mas são coisas diferentes? São coisas diferentes. Segundo o Grimm, o estresse seria qualquer fenômeno externo que vai dificultar o desenvolvimento vegetal. Então, o clima, por exemplo, seria fatores que geram estresse. Então, ter pouca água, ter muita água, isso é um fenômeno externo que vai dificultar o crescimento. Tá? E o distúrbio? Então, distúrbio é alguma alteração ambiental drástica. Tá? Então, um exemplo: pastoreio, fogo, ceifa, cultivo e outras, etc. Então, ele classificou as plantas em 3 estratégias: aquelas que são tolerantes ao estresse, aquelas que são competidoras e aquelas chamadas ruderais. E aí ele cunhou o famoso triângulo de Grimm, tá? Que aí as espécies podiam ser classificadas com dessas três estratégias. Então, aquelas chamadas tolerantes ao estresse, elas têm algumas características que elas favorecem elas a tolerar ambientes estressantes, ambientes desfavoráveis. Tá? Então, por isso, tolerante ao estresse. Então, geralmente, ambientes com baixo nível de perturbação, mas ele tem um estresse constante. Então, por exemplo, lugares que são inundados constantemente, ou que são muito secos. Tá? Então, tem um nível baixo de perturbação, mas baixos recursos e tem o estresse constante. Tá? Outro exemplo, as espécies tolerantes ao estresse são aquelas características dos estágios finais da sucessão ecológica. Então, elas estão
Por exemplo, debaixo, elas sobrevivem ao estresse de ter pouca luz durante anos e anos. As competidoras, as consideradas estratégias de vida competidoras, geralmente elas são abundantes nos estágios intermediários da sucessão. O que são elas? Então, os ambientes têm baixo nível de perturbação também, tá? E também baixo nível de recurso. Tá? Então, o nível intermediário da sucessão é bem fácil de entender. E as ruderais seriam aquelas encontradas em ambientes que são muito produtivos, mas também estão muito perturbados. Tá? Então, tem muito recurso, mas tem perturbação constante. Então, primeiras fases da sucessão, aquelas que são as pioneiras, né, que tem um recurso muito grande, mas tem muita perturbação, e com isso elas fazem uma alocação do recurso para a parte reprodutiva muito maior do que para a parte vegetativa. Então elas querem reproduzir o mais cedo e a maior quantidade possível, porque aquele ambiente pode acontecer várias coisas e elas podem não conseguir reproduzir. Tá? É um ambiente instável. E aí o Grimm utiliza então um triângulo para conseguir avaliar, dependendo do grupo, onde eles estão alocados, se estão alocados mais na parte de tolerante ao estresse, mais na parte de competidora, ruderal, tá? E assim ele fez o triângulo. O triângulo é como se fossem 3 eixos de um gráfico, né? Só que eles estão em forma de triângulo em vez de forma de quadrado. Tá? No eixo da direita seria a porcentagem de espécies de competição. Né? A parte do X, vamos dizer assim, do de baixo, seria só que ao contrário, tá? De 100% até 0, o nível de estresse que ela suporta. E o eixo da direita seria o nível de distúrbio. Lá em cima seriam as espécies que suportam pouco distúrbio, e embaixo até as espécies que suportam muito distúrbio. Então, aí você vai colocando as espécies, medindo as espécies e colocando elas nesses locais dentro do gráfico. Então, se ela for, como aqui em cima, no C, se ela for uma espécie que aguenta muita competição, como o eixo da esquerda, pouco distúrbio, como o eixo da direita, e intermediário estresse, ela é uma competidora. E assim a gente pode classificar os extremos, como competidora, tolerante e ruderal, e também os intermediários, como parte um pouco competidora, ruderal e assim por diante. Tá? Pode também classificar os grupos. Né? Então aqui são 6 triângulos, cada triângulo tem um tipo de grupo de planta diferente. Então no primeiro triângulo no A, seriam as ervas anuais. No B, seriam as ervas bianuais. No C, seriam as ervas e samambaias perenes. Então, elas, enquanto uma morre no primeiro ano, outra vive só 2 anos, a perene pode viver vários anos. Tá? No D, seriam as árvores e arbustos, enquanto o E seria o líquen e o F seria a briófita. Então, são grupos de plantas diferentes, e esses pontinhos significam as espécies desse grupo. Então, tem várias espécies, por exemplo, no triângulo A, de ervas anuais, e elas se alocam no graficamente, né, pela capacidade de tolerar o ambiente, tolerar o distúrbio, tolerar a competição, elas se alocam mais naquele local ali, então elas seriam classificadas mais como ruderais. Já no gráfico E, no triângulo E, que seriam os líquens, né, eles já seriam mais alocados ou mais classificados, a maioria das espécies, como tolerantes ao estresse, por causa onde eles estão ocupando no gráfico. E assim por diante a gente pode classificar as espécies. Tá? Então ele pegou uma ideia e fez a sua própria classificação para outros motivos e um grupo de plantas. E aí a gente pode fazer isso com várias outras coisas. Tá? Agora a gente passa para uma outra parte da disciplina, tá? Outra parte da matéria, que chama formas de vida ou formas de crescimento. O que seria isso? Bom, quando a gente fala de uma comunidade vegetal, a gente geralmente classifica ela através da fisionomia. Tá? Um dos atributos de uma comunidade vegetal
é sua fisionomia. O que é a sua fisionomia? Geralmente eu falo que ela é o jeitão da mata, da floresta, ou pode não ser a floresta, né? Pode ser outro bioma qualquer, mas o jeitão ali das árvores, que é a fisionomia leva em conta a arquitetura da planta, as formas de vida da planta e a fenologia da planta. O que é arquitetura? Arquitetura são altas, são baixas, se elas ramificam embaixo, mais em cima. O que é a fenologia? Fenologia é se ela cai as folhas, se não cai as folhas, a época de floração, a época de frutificação. Tá? E as formas de vida? As formas de vida é o que a gente vai ver. Tá? Então, resumindo, a fisionomia seria a combinação de uma aparência externa da vegetação, sua estrutura vertical e as formas de crescimento das espécies que a dominam. Então, se você olha para cada foto, você vai ver que a fisionomia delas são diferentes. A fisionomia da vegetação é diferente. Você vê que o jeitão realmente de cada ambiente é diferente um do outro. Tá? Então, geralmente, por que tem esse jeitão diferente? Porque normalmente os ambientes têm um predomínio de plantas que têm uma certa forma. Então tem um predomínio no lugar de árvores, outro tem um predomínio de erva, outro tem predomínio de arbusto e assim por diante. Tá? Então essas formas de vida que estão predominando, ervas, arbustos, árvores, elas são uma parte importante para se classificar. Se entender essa forma de vida é importante para você tentar classificar as fisionomias e por isso a gente vai começar a estudar essa forma de vida. Então, para você classificar a forma de vida, você pode classificar por algumas características. Pode classificar a planta através do tamanho, através da forma, do tempo de vida, a posição das gemas apicais, ou seja, gemas são aqueles locais onde crescem a próxima folha, o próximo módulo da planta, tá? O hábito geral, ou seja, a morfologia da planta, a morfologia das folhas. Então, você pode usar várias características ou algumas dessas características para classificar as formas de vida. E outra coisa interessante é que no mesmo bioma, então vamos pegar cerrado, que é uma savana, né? Vamos pegar savana em vários biomas diferentes. Então, se você pegar biomas em continentes diferentes, você vai ver que eles têm, mesmo que sejam espécies de plantas diferentes, mas ele tem o mesmo jeitão, tem as mesmas formas de vida. Então, apesar de ter diferença taxonômica, eles têm semelhanças entre formas de vida. Por que isso? Porque locais diferentes, com espécies totalmente diferentes, parecem o mesmo local, tem semelhanças desse mesmo local. Tá? Eu tenho o exemplo do cerrado, mas a gente pode ver agora o chaparral. Tá? O chaparral tem esse mesmo jeitão nesses 4 locais aí. Então, se eu botar 4 fotos, você vai saber que é o chaparral, mas você não vai dificilmente identificar de que local é, porque eles têm o mesmo formato, tá? A mesma forma de vida, o mesmo jeitão. Porque, geralmente, as plantas que conseguem viver nesses ambientes, ela tem certas características que fazem elas ganharem vantagem em relação às outras naquele meio. Tá? Então, existem certas condições de temperatura, de precipitação, vento, solo, estresse, perturbações que tem naquele ambiente, que é comum naquele mesmo bioma e que, por isso, selecionam espécies com as mesmas características de forma de vida, mesmo que sejam espécies diferentes. Tá? Então, como as condições climáticas predominantes geralmente é a mesma, elas selecionam a mesma forma de vida. Tá? E aí, classificar a forma de vida tem várias classificações. Tá? Só que você vê que o primeiro estudo foi feito por Humboldt lá no século XIX. Tá? Só que o que é utilizado com mais frequência é o Raunquier, que ele foi proposto no começo do século XX, mas só na década de 30 do século XX, que foi traduzido para o inglês e depois, com essa tradução, conseguiu se espalhar e ser usado em outros lugares. Por que ele é o mais usado? Porque ele é simples e ele leva em consideração poucas coisas. Tá? Então, posição e grau de proteção das novas gemas vegetativas. O que é gema? Tá? Como eu falei, gema são aquelas
é a parte da planta que tem as novas células, células que vão se desenvolver, e elas vão se desenvolver na parte da folha, do caule, nas novas partes. Tá? Qual é o princípio dessa classificação do Rankine? Ele parte do seguinte pressuposto. Se um ecossistema tem perturbações, tem um clima mais desfavorável, essa gema, a gema das plantas, que é uma parte super importante da planta, porque é ela que vai desenvolver a nova folha, a nova flor, novo galho, ela tem que ser protegida. Então, quanto mais desfavorável for o ecossistema, maior tem que ser o grau de proteção dessa parte importante. Maior tem que ser, então, o grau de proteção da gema. Tá? Se, pelo contrário, não tem nenhuma situação que seja desfavorável, as gemas ficam cada vez mais expostas. Não precisa gastar energia protegendo a gema. Então, num ambiente desfavorável, aquelas espécies, aqueles indivíduos que protegem suas gemas são selecionados. Num ambiente desfavorável, não tem essa seleção dos indivíduos que protegem sua gema. Tá? Então, essas gemas são cada vez mais protegidas, tá? Até elas ficarem enterradas debaixo do solo, que aí, ou protegidas dentro do interior da semente, que são grandes proteções. Tá? Então, está protegido debaixo do solo, tá? Bem protegido. Então, como eu comentei, por que esse sistema vinga até hoje, se foi feito lá no começo do século XX? Porque ele é simples de usar, tá? Ele só vai utilizar uma coisa só, um caractere, só as gemas, a proteção das gemas. Ele também pode ser aplicado não só no campo, mas pode ser aplicado em coletas passadas. Então você vai em herbários, ver as essicatas de herbário, e você pode saber classificar essas espécies. E você pode dar um tratamento estatístico para os dados. Você pode, então, fazer comparações e fazer previsões. Tá? Então, isso ganhou o gosto de vários cientistas e, por isso, é o mais utilizado. Bom, legal. Falei lá que o Rankine é o sistema mais utilizado, mas não falei que sistema é esse. Então, o sistema de Rankine, ele tem 5 classes. Tá? Então, eu vou falar da classe com maior proteção, que é a de cima, para a classe da menor proteção das gemas, que é a de baixo. Tá? Então, os terófitos seria a classe que protege mais as suas gemas. Depois vem os geófitos, ou tem outro nome também chamado de criptófitos, os hemicriptófitos, depois vem os caméfitos e, por último, o que tem menos proteção seria os fanerófitos. Vamos ver um pouquinho como são essas classes. Tá? Então, essa é uma figura que dá para entender melhor as classes, né? Para ilustrar melhor essa proteção da gema. Então, aqui seria a classe criptófita, que as gemas dos novos galhos e folhas estariam protegidas debaixo do solo. As hemicriptófitas estariam perto do solo, às vezes um pouco enterradas, às vezes na superfície do solo. Tá? Então, as gemas estariam aqui, para os novos galhos e folhas. Já os caméfitos já estão fora do solo, a altura superior do solo, uns 25, 50 centímetros do solo. Então, as gemas já estão mais desprotegidas. E, por último, os arbustos e árvores, onde as gemas estão 1 metro ou mais do solo, onde as novas folhas e novos galhos vão ficar totalmente desprotegidos, vão ficar totalmente expostos a esse ambiente. Então, vamos lá. Terófitos. Característica do terófito. O terófito não aparecia naquele slide porque são as sementes, né? São aquelas que protegem suas gemas, aquelas espécies que protegem sua gema dentro de sementes. Tá? Então ele tem ampla distribuição geográfica, ou seja, ocorre no mundo quase que todo, espécies desse tipo, que protegem suas gemas desse tipo. Então, e geralmente ocorre mais em locais onde tem uma severa restrição hídrica, ou seja, tem pouca água. O picão ou várias invasoras de cultura têm essa característica. Então, um exemplo aí então, de uma espécie classificadas como terófito. Os geófitos ou criptófitos, tá, já são aquelas que têm a gema com planta, né, nas plantas mesmo, mas elas ficam enterradas no solo. Então aquelas
plantas que formam bulbos, que formam rizomas, que formam tubérculos, tá? Geralmente, locais que têm também uma restrição hídrica grande, mas geralmente estacional, ou seja, numa estação tem, na outra estação já não tem tanto. Climas geralmente secos, geralmente quentes, tá? Um exemplo é a cebola, tá? Mas outro exemplo você é grama, né? Você tem uma parte aérea com geralmente folha e a parte subterrânea você tem as gemas no rizoma protegidas. Então seria aí o exemplo das criptófitas ou geófitos aí. Já a terceira classe, que seria os hemicriptófitos, seriam aquelas plantas que a gema estaria no nível do solo, um pouquinho enterrada, um pouquinho fora do solo, tá? Então, no nível do solo, então são também bulbos, também rizomas, tubérculos, tá? E as gemas normalmente estão protegidas por folhas, escamas, alguns bainhas foliares, tá? Também ocorre em vários lugares e devido à quantidade de forma diferente que tem, elas são dominantes em vários locais, vários ecossistemas. Então, normalmente ocorre em clima com a estação bem forte, tá? Então, tem estação com muito frio, a estação em altitude, tá? Geralmente eles podem perder a parte aérea nesses estresses. Está muito frio, está muito calor, a parte aérea acaba não aguentando, ela morre, mas o indivíduo não morre porque as gemas estão mais ou menos protegidos ali no nível do solo, tá? Cenoura é um exemplo disso. E aí está o hemicriptófito. Um exemplo aí da cenoura. E as gemas, a localização das gemas, samambaias, muitas samambaias também têm esse exemplo. A quarta classe seria os caméfitos. Então já começa a ter um nível de proteção bem menor. Então os caméfitos já têm as gemas fora do solo, já está geralmente a 25 a 50 centímetros de altura. Também existe um nível de proteção que não é ao solo, assim como os hemicriptófitos têm. Tem algumas folhas, algumas escamas que estão protegendo ali a gema, mas já um nível de proteção bem menor. Então, elas ocorrem geralmente em climas com grande exposição climática, ou seja, tem ventos muito fortes, tem ventos frios, tem secas prolongadas, alguma coisa assim. Um exemplo das caméfitas. Você vê que as gemas já estão mais para cima do solo. E a última classe seria a classe dos fanerófitos, aí que as gemas estão bem alto, acima de 50 centímetros de altura, tá? E aí eles podem ser subdivididos, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas tem várias subdivisões aí da fanerófita, porque imagina todas as espécies que têm a gema acima de 50 centímetros. Tá? Então, muitas espécies. Então, geralmente, ocorre naqueles ambientes que tem pouco estresse. Tá? Então, climas quentes, climas úmidos. Pode ter perda de folha para escapar do estresse, tá? E geralmente são as árvores, são as lianas, são cipós, parasitas, ou epífitas, assim por diante. Então, um exemplo aí de fanerófitas. Apresentadas as classes, uma coisa importante de falar, que é uma das coisas mais importantes, que é a capacidade de você poder, uma vez descrita o ambiente, você poder fazer comparações e depois previsões. Então, a parte matemática, a parte estatística desse sistema do Rankine. Então, existe uma coisa chamada espectro biológico, que é o seguinte: depois de você ir no local e contar quantas espécies tem, quantos indivíduos tem dentro de cada classe de Rankine, então tem X espécies, ou X indivíduos fanerófitos, X caméfitos, e assim por diante, você pode montar então um gráfico com essa proporção de indivíduos em cada classe, tá? Então, você monta o seu espectro biológico daquele local que a gente vai estudar, se está estudando. Depois vai ser mais fácil de entender, que eu vou mostrar um gráfico, tá? E aí você pode pegar esse espectro biológico da sua área e comparar ele com uma outra área, né? Então, você pega o espectro biológico da minha área e eu comparo com a sua área, que você estudou antes, ou eu posso pegar o espectro biológico da minha área e comparar com o espectro
dito espectro normal. O que é esse espectro normal? Alguém fez uma pesquisa e pegou 1.000 espécies, tá, do Index Kiwense, que é do Jardim Botânico de Kew, que é o mais antigo do mundo, e ele fez uma proporção, um espectro biológico do mundo inteiro, como se fosse uma média das espécies do mundo. E deu isso aqui, tá? Então tem essa proporção, mais ou menos 45% de fanerófitas, uns 10% de caméfitas, uns 25% de diemicriptófitas, uns 5% de criptófagos e 10% mais ou menos de terófito. Então tem isso. E você pode pegar o seu espectro biológico e comparar com esse e ver se tem alguma diferença estatística. Se tem, por que existe essa diferença estatística? Aí você consegue fazer interpretações do porquê que sua área tem mais terófito do que o esperado, tem menos fanerófito do que o esperado e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, você pode fazer espectros biológicos de vários biomas também. Então você tem um espectro biológico aí da tundra, da floresta boreal, do campo temperado, de vários outros biomas, até chegar à floresta pluvial tropical, que é o último lá. Se a gente for reparar, o que é isso? No eixo X seria a quantidade, a proporção, né, de 0 a 100 de indivíduos, espécies, em cada classe. As classes aí estão representadas pelas cores. Então, a primeira classe, da esquerda para a direita, seria esse pretinho aí, seria as fanerófitas. Então, teriam mais ou menos cerca de 70% de fanerófitas nas florestas tropicais, enquanto na tundra não tem, né? Então, não tem fanerófita na tundra. Já na floresta boreal, já tem menos fanerófita do que na floresta pluvial tropical, mas mais do que a tundra. Tá? No deserto, tem fanerófita, uma proporção baixa. E assim a gente vai vendo, ou podendo ver e comparar entre os biomas as formas de vida através do espectro biológico do Ronquier. Então você pode fazer essa classificação no olho, como a gente está fazendo aqui, ou pode fazer essa classificação estatisticamente, que é o mais importante, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Aqui é um espectro biológico de 2 cerrados, retirado desse artigo do Dr. Batalha, em 97. Tá? O que é isso? Então, no eixo X, você tem as 5 classes. Na esquerda é a fanerófita, ou seja, aquela com menor proteção, e a direita vai aos poucos tendo maior proteção até o último, que é a terófita. Aí a gente tem a classificação no cerrado de Pirassununga, que foi onde ele estudou, e comparou com o espectro normal. Tá? Então, o de Pirassununga seria as barras de cor azul e o normal, as barras de cor avermelhada. E aí você consegue fazer a estatística disso. E a estatística dele foi, o valor P foi de 0,001. O que significa isso? O P, ele te dá o resultado da chance desses 2 locais que vocês estão comparando serem iguais. Com esse valor aí, se você for fazer em proporção, seria 0,1%. Então, ou seja, o cálculo estatístico está me dizendo que a chance deles serem iguais é 0,1%. É baixo. Quando é abaixo de 5%, a gente fala que o que ele está comparando é diferente. Tá? Então, o que ele viu nesse resultado é que o espectro biológico que ele calculou no local do cerrado dele foi diferente estatisticamente do espectro que se esperava pelo espectro normal. Tá? E aí ele vai fazer toda uma discussão do porquê que é diferente. Isso é a comparação estatística entre o espectro biológico local e o espectro normal. Mas também você pode fazer, como eu estava comentando, entre 2 espectros biológicos coletados. Tá? Então, o mesmo autor, ele pegou o espectro biológico de Pirassununga, que seria em azul, e comparou com o espectro biológico de um outro cerrado, em Mogi Guaçu, que ele mediu. E aí ele fez a estatística e deu um P de 0,2.
que é o P de 0,2? O P 0,2 significa que a chance desses dois espectros biológicos serem iguais é 2%. É uma chance baixa deles serem iguais. Então, diz que eles são diferentes estatisticamente. Tá? Eles são menores do que 5%. Então, também, os dois cerrados, mesmo bioma, serem diferentes, tem algum motivo. Então, ele vai tentar elocubrar por quê. Um cerrado, ele tem mais fogo do que o outro, então o que pega menos fogo, ou que tem acidentes de fogo menos frequente, ele pode ter uma quantidade maior de fanerófita. Aquele que pega fogo mais frequentemente vai ter uma proporção maior das classes com a gema mais protegida. Então a gente pode tentar prever algumas coisas. Então provavelmente o de Mogi Guaçu pega mais fogo ou tem algum problema, algum estresse maior do que o de Pirassununga. Então, será que essa minha previsão vai se confirmar? Então, você vai tentar estudar algumas evidências, vai acompanhar ele durante o tempo para ver quais seriam esses problemas. Tá? Então, é um aspecto importante dessa forma de vida do Ronquier. E agora o nosso estudo de caso. Nosso estudo de caso, tentando aplicar o que a gente conheceu daquele estudo de caso da ave e da planta. O que o biólogo que estava descobrindo, que estava investigando essas espécies, descobriu? Então, descobriu que a ave, o cara de cão, ela é uma estrategista K. Então, ela tem cuidado parental, ela cresce lentamente, produz poucos filhotes. A planta, o manguevê, também seria uma estrategista K. Por quê? Teria uma baixa taxa reprodutiva, ou seja, produz poucos frutos, demora muito tempo para produzir fruto, então ela chega à idade reprodutiva tardiamente. Quando produz fruto, produz pouco, então ela tem um baixo esforço reprodutivo. Ou seja, ela aloca mais recurso para a sua sobrevivência do que para a sua reprodução. Isso é quando classifica estratégias DRK. Quando for classificar eles no triângulo de Grip, só vai classificar a planta porque não faz sentido classificar a ave, né? Então a planta seria uma tolerante ao estresse, cairia na classe de tolerante ao estresse. Por quê? Ela tem características que vão assegurar sobrevivência em ambientes desfavoráveis. Então, se ela vive na sombra de matas, né, muito sombreado, é um estresse ter pouca luz ali. E ela tem que, então, investir em recursos para conseguir sobreviver. Tá? Então, o ambiente ele tem baixo nível de perturbação e recursos são escassos. E a forma de vida dela, né, a forma de vida da planta, seria hemicryptófilo. Então, a hemicryptófilo tem as gemas protegidas no nível do solo. Já pode fazer a realocação com essas informações que a gente tem? Não, ainda não tem. Ainda não pode. Precisa outras informações. É o que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, o que a gente falou aqui? A gente falou sobre padrões de história de vida, tanto estrategistas RK, tanto o triângulo de Grip, e também falou sobre as formas de vida de Ronquier. Então, até mais e até a próxima aula. Tchau, tchau.